Olá pessoal, aqui Odimar Manuel do Condomínio Descomplicado e estou passando hoje no canal para trazer um conteúdo no formato de videoaula para você síndico. No vídeo de hoje nós vamos falar como você pode ter sucesso na sua apresentação de síndico na Assembleia. E essa apresentação pode ser aquela apresentação que você está se candidatando a síndico ou, se você já é síndico, na apresentação de prestação de contas. E para ter como base o nosso vídeo de hoje, nós vamos utilizar o modelo cognitivo. Você já ouviu falar do modelo cognitivo? Cognição são todos aqueles processos internos que passam aqui na nossa mente. Então, quando nós falamos de cognição, nós estamos falando de aprendizado, de emoção, de pensamento, ok? Eu desenhei aqui um esquema no quadro para a gente exemplificar e caminhar na nossa videoaula de hoje. Então, nós temos uma percepção da realidade de forma objetiva e subjetiva. O que quer dizer isso? Subjetiva é quando nós interpretamos o que está em nossa volta. Subjetiva porque é próprio do sujeito. E nesse aspecto, cada um de nós observa a realidade de uma forma diferente, sempre através dos nossos sentidos, né? Mas também através das nossas crenças, através dos nossos pensamentos. E num ambiente condominial, principalmente na questão da assembleia, nós temos ali várias pessoas com várias energias, com vários pensamentos, com vários estados mentais, e isso cria muitas vezes uma instabilidade de quem vai apresentar ou quem vai apresentar a sua proposta. Você que vai apresentar a sua proposta na assembleia, você está ali então percebendo o ambiente, né? Então esse ambiente externo ele se traduz numa representação interna, né? E como que a gente percebe o ambiente externo? Pelo que a gente vê, pelo que a gente ouve e pelo que a gente percebe. Isso através dos sentidos e também através de algumas interpretações internas que a gente faz. Através desse modelo, aquilo que a gente vê, ouve e percebe, que é o mundo externo, que é o ambiente, isso é levado para a nossa mente. E aí a nossa mente, normalmente num ambiente condominial, num ambiente assemblear, quando você vai apresentar a sua proposta ou apresentar a sua prestação de contas, acaba se envolvendo em alguns processos mentais. Que processos são esses? Tudo que você ouve, vê e percebe, isso vai gerar automaticamente uma emoção, né? Então observe, você observa o ambiente, filtra ali as suas percepções e você vai naturalmente sentir uma emoção. Que emoção é essa? Normalmente, quando se está falando em público, quando vai se apresentar, temos aí várias sensações e emoções, onde nós podemos falar que uma delas seria a ansiedade, o medo de não ser aceito. Será que as pessoas vão estar aceitando as minhas ideias? O julgamento. Então, surgem várias emoções. Pode ter a emoção de alegria também, contentamento, felicidade, mas o que é mais normal é esse viés cognitivo negativo, ou seja, a gente sente emoções negativas porque a gente percebe um ambiente hostil, e realmente os ambientes assembleares estão muito hostis ultimamente. Então existe ali aquela disputa, aquela tensão no ar, né? E quando você percebe essa emoção, automaticamente essa emoção ela vai levar a uma ação ou uma atitude. Que ação ou que atitudes são essas? Quando você percebe ali que o clima não está muito bom, que existe ali pessoas comentando, outras pessoas com humor alterado, aquele ar de dispersão, um ar de conflito no ar, você já começa a ter uma atitude, eu já começo a ter uma ação corporal de encolhimento, de diminuição, a sua autoconfiança baixa. Você tem lá um estímulo de
tristeza, de ansiedade, e aí automaticamente, posturalmente, você já não se impõe mais. Normalmente você sente algumas situações no seu corpo, por exemplo, taquicardia, algumas pessoas começam até ter dificuldade de se expressar, né? E isso devido ao quê? Devido à emoção que você experimentou. Isso vai gerar uma ação ou atitude. Se essa ação ou atitude ela não for de autoconfiança, isso vai gerar um resultado. E que resultado é este? Esse resultado, normalmente, se você não se coloca com confiança na assembleia, esse resultado vai ser, você não vai conseguir passar a sua mensagem, não vai conseguir passar a sua proposta, não vai conseguir passar a sua prestação de contas, e o resultado vai ser negativo. Ou seja, você não será eleito, as suas contas vão ser reprovadas e coisas ruins vão acontecer. E isso não é o que você quer, não é mesmo? Então, o que eu vou estar passando hoje é como podemos ter controle nesse ambiente assembleiar, nesse ambiente da assembleia, com base nesse modelo cognitivo. Por quê? Nós temos aqui várias variáveis. E aí nós vamos ver quais dessas variáveis, a emoção, ou a atitude, ou o resultado, qual delas a gente pode ter ali efetivamente controle. Porque para mim liderar, para mim ter sucesso, para mim ter controle, liderar esse processo de uma apresentação na Assembleia, em algum ponto eu tenho controle. Só que observe que você não tem controle sobre o pensamento das pessoas, você não tem controle sobre o que as pessoas estão ali agindo na Assembleia, o comportamento delas, o comportamento físico delas, ou até a agressividade ou a passividade, você não tem controle sobre isso. Você também não tem controle sobre o resultado, você não tem controle sobre se elas vão aceitar a sua candidatura, se elas vão aceitar a sua prestação de contas, como é que elas vão avaliar a sua apresentação. Então você não tem controle sobre isso. E você também não tem controle sobre as suas atitudes aqui, ou as suas ações, né? Porque se você está dominado por uma emoção de medo que também é incontrolável, você não tem controle de nenhum desses processos. E quando você não tem controle, é como se fosse um barco à deriva no mar, né? E ele pode chegar em qualquer ponto. Observe aqui. Você não tem controle sobre o que vê, ouve ou percebe, porque você não vai poder lá tampar os ouvidos, ou você não vai poder fechar os olhos diante de uma assembleia. As emoções, elas vêm daquilo que você percebe do ambiente. As ações, elas advêm dessas emoções, e o resultado vem das suas ações e atitudes que você tem, né, dessa cadeia toda. Então observe que nesse processo, é sempre um processo automático, subconsciente, e ele tende a levar ao fracasso. Porque você, enquanto pessoa, não tem consciência, ou não consegue ter um ponto de controle sobre o ambiente. E isso é frustrante. O que eu vou colocar para você aqui, que é como as pessoas que eu conheço, a gente já trabalha com treinamento de síndico há 10 anos, e nesse mercado a gente observou um grupo de síndicos que conseguem sempre ter sucesso nas suas apresentações, tanto na sua candidatura quanto nos momentos em que vão apresentar sua prestação de contas. Elas passam numa assembleia, que é comum essa assembleia ter todo esse processo que eu falei. No entanto, elas normalmente conseguem o que querem. Ela consegue ser eleita, consegue ter suas contas aprovadas, consegue ter sucesso na sua carreira condominial. Então, como que funciona o processo deles? A gente teve observando, e sobre a luz desse modelo cognitivo, que é um modelo científico, é um modelo psicológico e também científico, que são os processos que acontecem na nossa mente, o que a gente observou? Que esses síndicos que conseguem ter sucesso nas apresentações, tudo que eles veem, ouvem, percebem, né, antes de passar por uma emoção automática, nós temos aqui a situação do pensamento. Então observe que antes de ter uma emoção, sempre passa um pensamento na nossa cabeça. E o que seria esse pensamento? Isso é muito rápido, né? Antes de você sentir medo, aparece um pensamento. Como que você pode verificar se isso é verdade ou não? Eu, por exemplo, tenho
uma filhinha de 1 ano, né? Então, nós moramos em apartamento e ela ainda não tem medo, porque ela ainda não racionaliza, não pensa, né? Logicamente que ela sente, mas, por exemplo, quando a gente deixa a janela aberta, ela se aproxima da janela e uma criança normal, ela não vai sentir o medo, porque ela não vai ter uma conversa interna, ela não vai pensar. E aí observe que existem muitos casos de crianças que até se colocam em risco, né? Porque não surge ali uma emoção de medo. Agora, já numa mesma situação, uma criança com mais idade, com a janela aberta, num andar alto, ela já tem uma emoção de medo. Porque a partir do momento que ela olhar para baixo, ela vai observar e ela vai ter ali um pensamento: opa, eu posso cair, se eu cair eu vou me machucar. Então esse pensamento, ele é sempre anterior a uma emoção. Vocês compreenderam? Tá? Então, para a gente ter sucesso numa assembleia de condomínio, a gente precisa ter controle, ter um ponto de controle. E que ponto seria esse? A proposta aqui é você ter um ponto de controle sobre os seus pensamentos. Então, dentro dessa nova abordagem, você não está refém do que você ouve, vê e percebe. Você vai trabalhar aqui os seus pensamentos, que o pensamento, eles são processos conscientes. Então existem os pensamentos automáticos, mas você consegue controlar o que você pensa. Automaticamente, você tendo um pensamento positivo e um pensamento confiante, vai gerar uma emoção positiva. Essa emoção vai te dar autoconfiança, você vai se sentir cheio de si, empoderado na assembleia, e automaticamente vai expor suas ideias, vai expor a sua apresentação. E qual é o resultado? Automaticamente o resultado vai ser reflexo dessa atitude, dessa ação positiva. Não tem como dar errado. Se você vai numa assembleia, apresenta a sua candidatura com confiança, não tem como você não se eleger ou se reeleger ou ter as suas contas aprovadas, porque você vai estar passando boas energias, você vai estar passando um sentimento de verdade, de autoconfiança para a assembleia. Qual é o problema? É que esse P de pensamento, muitas vezes acontece que você deixa o pensamento solto, e aí o pensamento solto, ele pode te levar para o automatismo, para algumas conversas do subconsciente, o que eu costumo chamar de historinha ou de história. Então, você tem que se atentar para os pensamentos, porque o que são os pensamentos? É o seu diálogo interno, ou seja, é a sua história, é aquilo que você conta para você mesmo. Se você estiver nesse momento ali, que é o ponto de controle, que você tem a opção de escolher o que você vai pensar, você começar a pensar: eu acho que eu não vou conseguir ser eleito, o condomínio é muito chique e eu não estou apto à altura desse condomínio, as pessoas não estão me aceitando. Quando você começar com essa conversa derrotista, que é a sua historinha, né, automaticamente isso vai te levar a uma emoção ruim, a uma emoção negativa. Qual é a nossa sugestão? Você trabalhar esse processo de forma consciente e controlar e monitorar o seu diálogo interno, os seus pensamentos, e você não aceitar esses pensamentos derrotistas. Aceitar, contar uma história vitoriosa, contar uma história para você mesmo na sua mente, que você está ali, você está apto para a função, você é a pessoa preparada, está tudo certo com a sua gestão, você fez tudo certo na gestão financeira, então você vai apresentar a sua prestação de contas. Ou então, se você for para uma assembleia onde vai estar ali apresentando a sua candidatura, você é o candidato preparado para administrar esse condomínio. Quando você começa a contar essa história que é o seu pensamento, isso vai influenciar a sua emoção. Automaticamente você vai ter atitudes autoconfiantes e o resultado vai ser o esperado.
Então, pessoal, nessa sequência dessa videoaula, então nós falamos que numa apresentação, para você ter sucesso, o único ponto de controle não seria as suas emoções, mas seria os seus pensamentos, que é a história que você conta para você. No entanto, esses pensamentos travam uma verdadeira batalha aqui na nossa mente. Porque nós temos esse processo, essa batalha interna, essa situação que ocorre na nossa mente. Porque a narrativa, a história que nós vamos contar, ela é uma batalha entre nosso passado e o futuro. Colocar como passado aquilo que nós não queremos, que foi de repente experiências ruins, ou algumas crenças ou alguns condicionamentos, ou seja, aquelas experiências de assembleias que você já participou e que porventura você não foi bem sucedido. Você não foi bem sucedido porque você não teve um controle dos seus pensamentos, você não teve uma atitude autoconfiante, ou você não estava preparado, então não foi eleito. Isso gerou algum trauma. Então sempre vai vir esse trauma, esse insucesso na sua mente nesse momento, quando vir o momento de você ter o seu diálogo interno. Já o que você quer está muito ligado às oportunidades que o condomínio oferece. Uma oportunidade de ser síndico desse condomínio, uma oportunidade de ser reeleito no condomínio, uma oportunidade que está ligado aos seus sonhos, porque você que está no ambiente condominial, normalmente você é movido por um propósito de ajudar as pessoas, um propósito maior de levar uma carreira, de se autorrealizar com o seu trabalho. Então aqui nós temos o futuro, que seriam as oportunidades, os sonhos e o propósito, e nós temos o passado, que são as suas experiências negativas, algumas crenças limitantes e alguns condicionamentos causados por traumas. Tudo isso acontece aqui na sua mente, né, que é o seu diálogo interno, que é o seu pensamento, e é o que a gente chama aqui de história, que pode ser uma historinha, que é algo de repente para te iludir quando não é algo positivo, ou pode ser realmente a sua história. Você está fazendo história, você está colocando aqui um diálogo interno positivo, que você é capaz, que você vai conseguir, que você está apto para a função. Isso é o que chamamos aqui de batalha mental. Então, a partir de hoje, você agora tem consciência do que acontece, né, na sua mente enquanto está ocorrendo lá o ambiente da assembleia. Então está acontecendo várias situações. Você tem aquele sentimento de ansiedade, de medo de achar que não vai conseguir o que você quer, que as pessoas podem rejeitar você não votando em você, porque isso já aconteceu em algum momento no passado. Se de repente não no condomínio, isso pode ter acontecido numa empresa, numa escola, são as suas experiências de vida, né? E você pode, então, a minha orientação é olhar para o futuro, olhar para as oportunidades, para o seu sonho, para o seu propósito, e contar uma história com H maiúsculo. Se afirmar que você está apto para a função, que você pode, né, executar essa tarefa de ser síndico, e que a sua gestão ela está ok. Então você pode ter essa história de protagonismo. Então a história, que é o nosso pensamento, que é o nosso ponto de controle, ele também é o nosso ponto de criação. Ele é o ponto de criação porque é essa variável aqui que vai definir a nossa vitória, o nosso sucesso ou o nosso fracasso. Essa história, ela está sempre, então, pelo viés negativo cognitivo, ou seja, o padrão do ser humano hoje condicionado é sempre contar uma historinha de vilão, que alguém foi mal com ele, que os condôminos não aceitaram a sua proposta, que o valor estava alto. Então sempre tem um culpado, e esse culpado, no caso, seria um fator externo, seria os outros, seria os conselheiros, seria os condôminos, né? E normalmente a pessoa se coloca ali, a história conta, que passa na cabeça dela, uma posição de vítima. Ela se coloca numa posição passiva, ou seja, eu não tive sucesso na minha apresentação, não fui eleito síndico, as minhas contas foram aprovadas, eu fui vítima da assembleia, dos condôminos, vítima da administradora, né? Também tem outra história que o pensamento conta, que a nossa mente ele fala, que são histórias inúteis, são aqueles pensamentos automáticos ligado à dispersão, ligado a coisas que não vão somar. Isso porque a história ela sempre vai estar ligada ao passado, a disputa da nosso pensamento está ligada ao passado, que é o nosso condicionamento, e também ao futuro, que é o resultado que nós queremos. Pessoal,
A partir do momento que você tem consciência desse processo mental que ocorre dentro de você, você está apto para resolver conflitos dentro do condomínio, porque sempre vai existir uma historinha do condômino, que é a interpretação dele, que normalmente tem um viés negativo. E também sempre vai existir uma historinha dentro de você. Você não consegue ter controle sobre a história que os outros contam, mas você tem controle sobre o seu diálogo interno, sobre o seu pensamento. Então esse é um vídeo aula, né? Nós já estamos aí passando de 15 minutos de aula. No entanto, é interessante que se você seguiu até aqui, é porque esse vídeo está fazendo sentido para você, está certo? Então você pode comentar aqui embaixo, né? Colocar também as suas dúvidas. E se você deseja outros vídeos do nosso canal nesse formato, com conteúdos mais longos, também aproveite para deixar aí o seu comentário, que nós vamos estar avaliando e preparando conteúdos de cunho mais denso para você aplicar no seu condomínio. Você síndico, você que deseja ser síndico, você que trabalha nos condomínios e que lida com pessoas e que lida com você, e que está diretamente ligado a um ambiente tóxico, que é essa polarização dos condomínios hoje, né? Você precisa então ter uma inteligência emocional e também ter esse processo de autoconhecimento que nós estamos colocando aqui. Então só vamos dar uma revisada, que na sua mente sempre vai existir o que você não quer e o que você quer. O que você não quer são coisas ligadas ao passado. E o que você quer está, logicamente, relacionado ao resultado, que é algo que você vai alcançar, que é o futuro. Esse pensamento, né, ele vai te levar a uma emoção, que vai levar a uma ação, que vai levar a um resultado. Ok? Está claro isso? No entanto, qual é o segredo, então, para a gente buscar um resultado que nós desejamos, que nós queremos? Já que normalmente se passa várias historinhas na nossa cabeça, e essas histórias, elas podem levar a uma emoção, que vai levar a uma ação, que vai levar a um resultado. Quando a gente fala de emoção, é tudo muito amplo, então existem várias emoções que a gente pode colocar aqui. Existem vários estudos, então existem as emoções primárias, as secundárias, as emoções que são também sentidas, né? Não só no corpo, mas também sentidas na mente, que são os sentimentos, enfim. Nesse campo das emoções é um campo muito vasto, mas para simplificar, nós vamos dividir aqui as emoções apenas em dois, que são as emoções negativas e as emoções positivas. Porque é isso que importa, para você ter uma atitude, para você ter uma ação de autoconfiança, uma ação de proatividade para alcançar o seu resultado, que vai levar a ter o seu resultado, você precisa se ligar com uma emoção positiva. No entanto, a sua mente, em algumas vezes, ela vai estar ali viajando, né? E aí quando você observa que ela está, que você está sentindo uma emoção negativa, né? Medo, tristeza, por exemplo, quanto que você deveria sentir ali o entusiasmo, a alegria por estar tendo essa oportunidade de apresentar a sua proposta numa assembleia, tem que observar que emoção você está sentindo, porque essas emoções que vão determinar lá o resultado que você almeja. Dentro desse esquema, nós vamos estar numa batalha entre passado e futuro, do que você não quer e o que você quer, e emoção negativa e emoção positiva. Para você se ligar com uma emoção positiva, a gente vai mostrar aqui qual seria o processo consciente que você pode realizar. Por quê? Porque você precisa ligar os seus pensamentos a uma emoção positiva para ter uma ação positiva e um resultado positivo. Caso contrário, se os seus pensamentos for negativo, ele vai gerar uma emoção negativa. Aqui você vai ter uma atitude, uma ação negativa, e o resultado será negativo, e você não vai alcançar o que você quer. Está lógico isso para você? Agora, como que eu me ligo com uma emoção positiva? Está ligado logicamente à historinha, que é a história, o nosso diálogo interno, mas também está ligado aonde nós estamos colocando o nosso foco, a nossa visão e o nosso pensamento. Continuando aqui, então, uma emoção ela pode ser negativa ou positiva. Então o coraçãozinho aqui simbolizando a emoção. Essa emoção então ela pode ser negativa ou positiva. Quando eu me ligo com uma emoção negativa,
eu já começo a ter sentimentos negativos, como tristeza, ansiedade, frustração. Agora, isso vai comprometer o resultado. Como que eu consigo um resultado positivo? Como que eu vou estar me ligando então para fazer, contribuindo para que eu tenha sucesso nessa apresentação na Assembleia do Condomínio? Eu preciso, na batalha mental aqui, ó, o meu pensamento, ele precisa estar no futuro, ou seja, naquilo que eu desejo, e o meu olhar, o meu foco, ele também precisa estar apontado para o futuro. Então isso vai gerar uma emoção positiva. No caso da minha gravura aqui, nós temos essa pessoa, essa mente, que a mente dela está no futuro, ou seja, aquilo que ela quer, o resultado que ela deseja, quer ser eleito, que é ter a sua apresentação aprovada na Assembleia. Só que o seu olhar está no passado, nas experiências ruins que ela teve. Automaticamente a emoção vai ser negativa. Quando isso ocorre, se a gente tiver em mente esse processo consciente, o que eu tenho que alinhar? Eu tenho que alinhar o meu pensamento com o que eu quero, ou seja, com o meu futuro, aquilo que eu espero, e alinhar o meu olhar também, o meu foco, né? Olhando também para o futuro. Então, se eu mudar, se eu fazer esse giro, onde a minha mente está naquilo que eu desejo, que eu almejo, que eu quero, e o meu olhar, o meu foco também, né, automaticamente eu consigo transformar uma emoção negativa em positiva. Transformando essa emoção negativa em positiva, vários processos fisiológicos acontecem no nosso corpo e na nossa mente, e isso leva a um empoderamento, leva a termos uma emoção, a uma ação empoderada de autoconfiança, e automaticamente isso vai ser captado e percebido pelas pessoas que estão na Assembleia, e você vai conseguir êxito, você vai ter sucesso na sua apresentação, você vai conseguir a candidatura, você vai conseguir ser eleito no condomínio, você vai conseguir alcançar os seus objetivos, o seu sonho, o seu progresso. Ok, pessoal? Então, olha que bacana o conteúdo de hoje. Se você nos acompanhou até aqui, eu espero que você agora faça essa avaliação. Quais são as historinhas que você conta? Se são histórias derrotistas com base em experiências negativas no passado, ou se você agora, consciente disso, está assumindo o controle dos seus pensamentos para gerar emoções positivas e automaticamente ter atitudes, ter autoconfiança e ter ali, colher os resultados, ter coisas boas para a sua carreira, para o seu propósito, para os seus objetivos dentro da área condominial. Então vamos estar encerrando por aqui. Eu quero que você comente esse vídeo, confirme a sua inscrição no canal, que vai ser muito legal ter você aqui com a gente e a gente ter essa conversa, ter essa troca de experiência, né? Onde a gente possa estar contribuindo ali para o seu desenvolvimento pessoal na área condominial. Um abraço a todos, o professor Odimar Manuel, e até o próximo vídeo.